Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Como diz, né, pessoal, aqui sextou. Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Olha, começando aí amanhã, nessa sexta-feira, glorificando e exaltando o Senhor. Primeiro, antes de tudo, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por mais uma manhã. Meu Deus, na tua presença, te servindo, andando contigo. Meu Deus, que nessa sexta-feira, essa pessoa que precisa de um socorro, essa pessoa que precisa de uma ajuda, e a sua mão, meu Pai, sacrossanta, que levanta, que cura, liberta e restaura, está agora estendida para essa pessoa, como diz em Isaías 59, versículo 1. Meu Deus, eu creio, eu declaro a bênção de Deus. Esse dia vai ser surpreendente, produtivo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. 986757493. Esse é o telefone de WhatsApp, tá bom? Tá bom? E também tem um telefone fixo, que é o 3211 3212 1151. 3212 1151. Glória a Deus. Amém? Vamos exaltar, glorificar o Senhor Jesus. Bom dia, pastor Lúcio. Bom dia, pastor Isaías. O senhor está comigo nessas manhãs aí, como é que está sendo? Uma bênção de Deus. Glória a Deus. O senhor está com o seu café aí? Sim, senhor. Tomar café. Como é que está o povo de Aracati? Uma bênção, pastor. Aquela cidade é uma cidade turística, é isso? Uma cidade turística, uma cidade de praias lindas e maravilhosas, esperando a visita do Senhor lá. Amém. Então, vamos lá para fazer aquela oração. Aí quem sabe, né, dar uma olhada, aquela vista bonita, linda lá de Aracati. Né? Será um prazer, será uma honra. Em nome de Jesus. Vamos tomar um café? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Está maravilhoso. Deus abençoe. Olha, pessoal, hoje ainda hoje, olha, 7 horas da manhã, daqui a pouco, nós teremos a nossa primeira reunião do dia, reunião de libertação, de cura, restauração. E eu espero você aqui, tá bom? A nossa igreja é a Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. O Show da Fé, exatamente, coloca aí, missionário pregando no Brasil e em todo o mundo. Olha aí, imagens de pessoas sendo curadas, libertas. E através da missão que Deus deu para o missionário, pessoas estão sendo abençoadas. Este que um dia ia ser médico, exatamente, ia para Moscou para estudar medicina e Deus separou ele, né, para ganhar mais almas. Se como médico ele ia ser usado para curar pessoas, como pregador do evangelho, está sendo usado, meu irmão, demais para curar muitas, milhares e milhares de pessoas em nome de Jesus. E tem a igreja do missionário aqui em Fortaleza? Claro que tem. Tem a nossa sede estadual aqui na nossa cidade linda de Fortaleza, tá? Na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. Você está vendo aí imagens da porta da igreja, né, da fachada da igreja, mas também eu vou te mostrar agora o hall e toda a nossa igreja. Isso, coloca imagens, agora uma imagem mais renovada, pessoal aí mostrando a nossa igreja, climatizada, poltronas, preparado para receber você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de libertação, pastor Lúcio. Hoje é dia de oração forte, mandando o mal embora, não é isso? Exatamente, pastor Isaías. E você que está nos acompanhando não pode ficar de fora. Pastor, eu sinto que eu sou vítima de olho grande, macumba, inveja, feitiço, colocaram o meu nome lá na boca do sapo, levaram para fazer o trabalho. Vem estar conosco hoje, aqui na nossa sede estadual. Nós temos 5 reuniões poderosas, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde, 7 horas da noite, e a equipe de fé preparada para atender você, para orar pela tua vida. Eu tenho certeza que vai muito abençoar você e toda a sua casa. O senhor falou na questão de colocar o nome na boca do sapo. Isso aí são ações que a pessoa às vezes faz uma bruxaria, uma feitiçaria, para ver a vida da pessoa amarrada, destruída, né? Eu tenho aqui imagens, alguém entra e começa a derramar uma espécie de uma cinza nessa loja. A pessoa não sabe, às vezes, por que as vendas caíram tanto, né? A pessoa não sabe por que
De repente, ninguém entra mais na loja. E às vezes a pessoa está na beira ali de fechar as portas, porque não sabe que é algo espiritual que foi feito para destruir a vida dela. Mas nós estamos aqui para convidar você, vem participar. Hoje, você vai passar por esse caminho aí, coloca o caminho. Pode colocar. Você vai passar, mas o mal não passa. Você passa, mas a doença não passa. Você passa, mas o mal que fizeram contra você não vai passar. Pode nos procurar, tem uma equipe preparada para te receber aqui. Esse caminho é com sal. A Bíblia fala em Isaías 35:8 que o imundo não passará por ele. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. Você passa, o imundo não. Você passa, mas a miséria não. Você passa, mas a doença não passará, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Em 5 horários, 7 da manhã, 9, meio-dia, às 3 horas da tarde e às 19 horas. Para mais informações, 98675-7493, esse é o WhatsApp, tá bem aí, grande no GC. E também telefone fixo, 3212-1151, lembrando aos irmãos que o DDD é 85, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Veja como é fácil chegar aqui e, em seguida, depoimentos das pessoas que participaram da reunião e foram abençoadas. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Foi o culto para a senhora hoje? Ótimo. Uma benção, viu? Foi muito bom. Amém. Maravilhoso. Muitas bênçãos, né? Testemunho lindo daquele casal. Aí foi ótimo. Foi maravilhoso. Muito boa palavra. Todo domingo é maravilhosa. E hoje, então... Maravilhoso, viu? Pode ter certeza. Aqui, o que Deus fez? Bom dia, pastor. Bom dia, servo de Deus. Irmãos, Está emocionado também. o senhor orou por problema com ansiedade. Sim. Né? E eu me emociono porque do ano de 2020 para 2021 eu fui acometido por fortes crises de ansiedade. Fortes mesmo. De me fazer ficar desesperado dentro da minha casa. E passei por um tempo muito difícil naquela ocasião. Sim. Ao ponto de não querer sair de casa, de me isolar. Só quem já passou sabe o que esse homem passou.
A família. E naquele momento, o único alívio que eu tinha era quando eu me colocava na presença do Senhor, eu assumi um compromisso com Ele naquele momento, e todas as madrugadas eu acordava para buscá-lo. E era o único momento do dia que eu me sentia seguro. Aleluia. Era o único momento que eu me sentia no conforto. Era naquele momento que eu estava com Ele, nas madrugadas. E então, de qualquer forma, eu fui buscar uma opinião médica. Claro. Com a minha esposa, fomos lá, buscamos uma opinião médica. E o médico passou uns remédios, uns ansiolíticos. Paliativos, né? Eu comprei aqueles medicamentos, mas chegando em casa, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e disse: aí é contigo e Deus. Eu olhei para aqueles medicamentos novamente, coloquei em cima no armário lá e passei a confiar no Senhor. E nessa fé, do jeito que essa ansiedade veio, ela foi embora. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho, e aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas, Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Glória a Deus. Eu quero dividir uma palavra com você. Estou aqui com o pastor Lúcio. Nós vamos falar a respeito, e dando continuidade, desde quarta-feira nós estamos falando a respeito, sobre arrependimento. Nós falamos a respeito do Davi ontem, e foi um assunto que até muito forte, muito bom. E o Davi, ele não esconde a responsabilidade dele, né? Ele não transfere para ninguém. E nós aprendemos que arrependimento faz você assumir a responsabilidade. Isso é importante. Mas não fica só em assumir em palavras. Lá em Lucas capítulo 19, eu vou ler com vocês o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou os pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só. Então vamos lá. Vamos entender aqui. Aqui você conhece bem a história do Zaqueu. Pastor, nós conhecemos a história do Zaqueu. Era um homem que ele era um corrupto. Sim. Ele era um cobrador de imposto, mas ele usava dessa posição para ser um corrupto. E a Bíblia fala que quando ele conhece Jesus, ele leva Jesus para casa, porque a Bíblia diz que Jesus ia passar, né? Isso. A Bíblia diz que ele não ia na casa do Zaqueu, mas o desejo que ele tinha de ver Jesus fez com que a direção mudasse. Exatamente. Né? Acho que a pessoa ela tem que estar nos assistindo agora, a direção da sua vida muda a partir do momento que você deseja mais do Senhor, quer mais dele, deseja mais de Deus. Então, pastor Lúcio, ele recebe Jesus e Jesus entra na casa dele, participa, senta na mesa, e a Bíblia, eu estou aqui numa mesa, o senhor está aqui de frente dessa mesa também, sentar na mesa com alguém é algo muito significativo, biblicamente falando. E Jesus senta na mesa e Jesus começa a falar com ele e ele começa a ficar constrangido e solta isso aqui. Isso aqui é o fruto do arrependimento. A Bíblia está dizendo assim, ó, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, né, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
O arrependimento não fica só em palavras. O arrependimento também tem que ter atitudes. E ele tem uma atitude totalmente diferente. Ele tem arrependimento, pastor, fruto de arrependimento. Ele tem generosidade agora. Ele se arrepende e tem generosidade. Ele abre o coração e ajuda aquele que não tem nada, né? Exatamente, pastor Isaías. E esse é um dos pontos mais importantes do arrependimento. É a pessoa que ela reconhece que errou. Tem pessoas que não reconhecem. Sem esse reconhecimento, não tem como haver arrependimento. Eu estava falando mais cedo aí, de ontem, nós estávamos falando sobre Davi, e veio algo na minha cabeça de Davi, sem querer fugir do assunto, mas Davi, a mudança foi tão séria que ele pediu até um novo coração. Cria em mim um novo coração. Quando o arrependimento é genuíno... No versículo 10, né? Salmo 51, 10. Sim, senhor. Quando o arrependimento é genuíno e verdadeiro, a pessoa muda. Ela procura uma mudança. Ela não fica ali. Aqui o Zaqueu, ele pede para restituir 4 vezes mais. E isso é... E não fica só em palavras. Não fica só em palavras. E essa atitude que ele toma é uma atitude que está lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, que fala a respeito disso. Em casos mais graves, haveria uma restituição quadruplicada. Ele está demonstrando, através de atitude, que aquele encontro com Jesus gerou realmente uma transformação. Porque, pastor, quem encontra com Jesus verdadeiramente é transformado. Exatamente. Anda na justiça e torna-se generoso. Anda na justiça e torna-se generoso. Pastor, nesse tempo de servo de Deus, eu vou aproveitar e também pegar o gancho para entrevistá-lo, né? Nesse momento de servo de Deus, eu tenho certeza que o senhor teve experiências que Deus tocou no teu coração e você foi generoso até com pessoas que você não conhece. Sim, senhor. Houve momentos, sim, onde a gente sente o agir de Deus, a gente sente o toque de Deus. Essa generosidade é diferente de caridade. Exatamente. É diferente. Caridade é você, às vezes, fazer por uma pessoa que precisa. A generosidade, você fazer por uma pessoa mesmo que não haja uma necessidade. Você ser generoso. Em diversos momentos, na minha caminhada com Cristo, Deus pôde, assim, tocar no meu coração para que eu fosse generoso, e Deus tocou também no coração de pessoas para que fosse generoso comigo. E quando você planta, você colhe. É uma via de mão dupla. Exatamente. Quando você planta, você colhe. Então ele muda, ele transforma. Ele é uma pessoa que quando ele conhece o Evangelho através de Jesus Cristo, conhece Jesus, o encontro com Jesus é transformador. A primeira coisa que quando alguém fala assim, eu conheci Jesus, eu me converti, a primeira coisa que a pessoa muda é o caráter dela. Ela muda o caráter dela. Ela começa a andar e começa a se parecer com aquele que ele teve o encontro naquele momento, né? Outro exemplo importante que está lá em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 11. Pode colocar, por favor? Obrigado. A Bíblia fala assim, eu estou lendo o versículo isolado, pessoal, mas tem todo o contexto, tá? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aí tem uma ordem. Aí no versículo 11 tem uma ordem. Então, nós aprendemos 3 coisas aqui. A primeira coisa que nós aprendemos é assumir o erro. A segunda coisa é aquele que se arrepende não fica só em palavras, tem atitudes também. E a terceira coisa que nós vamos aprender hoje aqui é que você tem que dar valor para a ordem de Jesus. Aqui é uma mulher que foi pega no ato do adultério. Pastor, essa história me chama a atenção. Sabe por quê? Porque essa mulher, na lei de Moisés, a pessoa que cometeu esse erro, o adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte, não é isso? Isso. E essa mulher foi pega no ato no ato lá do pecado. Mas cadê a pessoa que estava com ela? Ela não vai adulterar sozinha. Ela não vai cometer esse erro sozinha. Cadê o homem que estava com ela? Se você, claro, eu não estou acrescentando nada no texto, mas estudos mostram que é capaz, bem capaz,
que o homem que estava com ela também estava com a pedra na mão. Porque seria, não, eu não estou acrescentando nada, tá? E nem isso está na Bíblia, mas pessoas até mais estudiosas do que eu na Bíblia, é capaz desse homem estar também junto com os acusadores dela, porque seriam o álibi para fugir daquela acusação. É importante nós observarmos também que Jesus fala assim, ó, quem cometeu o pecado que ela cometeu, quem não cometeu o pecado que ela cometeu, né? A pessoa que não cometeu o pecado que ela cometeu pode atirar a pedra. O nosso Senhor Jesus estava falando daquele pecado específico. Ele não estava falando de uma maneira geral de qualquer pecado, não. Ele estava falando daquele pecado específico. Então mostra que era um costume daquelas pessoas cometerem este pecado que ela foi ali pega no ato. Então o nosso Senhor Jesus pergunta para ela se tem algum acusador e não tinha ninguém, que todo mundo soltou a pedra. Mas ele dá uma ordem, e essa ordem é dada a mim e a você. Vai e não peques mais. Pastor, quando a pessoa se arrepende, ela não volta mais ao erro. Exatamente, pastor Isaías. O arrependimento gera uma mudança. A metanoia, uma mudança de vida. A pessoa sente primeiro o perdão de Deus. Ela reconhece. A Bíblia diz que a quem muito é perdoado, muito ama. Eu fico imaginando o amor que nesse momento, ao ouvir essas palavras, ela começa a sentir pelo Senhor. E não tem como a pessoa voltar para a vida antiga, depois de receber esse amor, de sentir esse perdão, ela houve realmente o arrependimento tão genuíno que acredito que ela não teve como voltar. E aquele que recebe o perdão de Deus, ele não volta mais, ele não volta à prática das antigas obras. Paulo fala sobre isso, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. O arrependimento gera essa mudança, e essa mudança ela é verdadeira. O perdão de Deus, quando você sente esse perdão dentro do teu coração, gera essa mudança dentro de você. E é isso que Jesus está falando. Quando ele falou, pastor, onde estão os teus acusadores? Ela falou, não tem ninguém. E ele disse, nem eu também te condeno. Eu acredito que quando ela ouviu essa palavra, é como se o refrigério que o Senhor falou. Atos 3:19. Esse refrigério chegou na vida dela. Exatamente. E vai chegar na vida daquele que crê em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Pessoal, hoje é dia de orar forte. Libertação. Eu te espero hoje aqui, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e às 19 horas. Você vai passar, mas o mal não passará. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho, e aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas, Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. E o que Deus fez? Eu ouço muito pouco por esse ouvido. Mas depois da oração melhorou muito e eu acredito que Deus me sarou. Aleluia, glória a Deus. Vem cá, deixa eu falar para o senhor. Em porcentagem, de 0 a 10, o senhor ouvia mais ou menos quanto desse ouvido? Uns 6. 6, olha só, não, diminuiu. E agora estou ouvindo quase 100%. Aleluia, passou dos 10. Tampo bom aí, tampo bom. Tampo bom, qual é o bom? Esse é o bom? Agílio. Agílio, quantos filhos o senhor tem? 89. Não, peraí. Não dá, olha aqui, quero ouvir Deus, ele faz milagre, ele crê, ele está contando testemunho que ele crê. Quantos filhos o senhor tem? 5.
5. Sabe do número dos netos? Quantos netos? Olha para mim aqui, ó. Quantos netos eu tenho? Netos? Neto, eu tenho 14. Tá. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. O que Deus fez aí? Tá emocionada? Eu vinha conversando com meus irmãos dentro do carro, que eu estava sentindo umas dores muito fortes no meu corpo, do pescoço para baixo. Sim. Agora, na oração, com este louvor, eu senti um fogo, assim, como se fosse uma mão, assim. Aleluia. Eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. É uma grande bênção. É uma grande bênção. Eu vinha sentindo essas dores. Quanto tempo? Há mais de 2 meses que eu vinha sentindo aqui. Isso aqui meu era duro. Gente, não é brincadeira isso não. 2 meses. Que foi forte. Sabe? Era contínua, essa dor não parava. Era contínua, eu vinha tomando vários remédios para mim dormir, para mim passar as dores. Está aí, ó. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus! Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, eu quero fazer uma oração agora para os patrocinadores do Show da Fé. Vamos lá, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro pelos patrocinadores do Show da Fé. Pessoas que o Senhor levantou para ajudar essa obra. Exatamente, o Senhor levantou o missionário R.R. Soares para fazer essa obra, mais de 46 anos na TV, e com o Show da Fé, alcançando tantas vidas, nós te glorificamos e exaltamos porque tem pessoas, Pai, que o Senhor levantou para ajudar, para ser mantenedores dessa obra. Abençoa essa pessoa, abre porta, derrama bênção em bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu quero ser um patrocinador também. Deus tocou no meu coração. E quando Deus toca, Deus fala até o valor. E qual o valor que você vai ajudar? Tem pessoas que ajudam com 100, outros com 200, outros com 300, outros com 50. Eu não sei qual é o valor não sei qual é o valor que Deus colocou no seu coração. Mas eu tenho certeza que quando Deus chama, você ajuda mesmo e Deus vai operando milagre na sua vida. Eu vou colocar aqui os telefones. Esse aqui é do Rio de Janeiro e este em especial é WhatsApp, tá? Então, 0 operadora 21 41 35 10. Tá bem grande aí no GC, tá? Também em São Paulo, 11 31 81 90 22. Eu quero ser um patrocinador do Show da Fé. Como eu faço? Pode entrar em contato nesse telefone do Rio de Janeiro, que é 0 operadora 21 41 35 10, ou São Paulo, 11 31 81
9022. Pastor, mas eu quero fazer presencial. Tem a nossa igreja aqui em Fortaleza? Tem. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Está aí bem a fachada da igreja. Você vai entrar no hall de entrada da nossa igreja, tem um balcão do patrocinador. Exatamente, esse balcão aí é o balcão do patrocinador. Você vai falar com o pastor e aí ele vai fazer a inscrição direitinho. É uma inscrição rápida, você vai colocar o teu nome, nós colocamos aqui no banco de dados e todo mês você recebe a oração do missionário R.R. Soares pela sua vida, tá bom? Glória a Deus. Tem aí o QR Code para você fazer, para mais informações, para te ajudar em nome de Jesus e facilitar para você, meu amigo e minha amiga, que está acompanhando essa programação, tá bom? Glória a Deus. Hoje é dia de oração e libertação e eu te espero aqui em nome de Jesus, tá bom? Pastor, essa pessoa que vai passar por esse caminho, ela passa, mas o mal não passa, não é isso? Exatamente, pastor Isaías. Ela passa. Você passa, você chega do outro lado, mas aquilo que talvez está lhe acompanhando não passa. Tem pessoas, pastor Isaías, que elas sentem que tudo que elas fazem dá errado. Tem aquela pessoa que tudo que ela vai pegar em casa, ela vai pegar no copo, quebra, ela vai fazer uma coisa, cai no chão. Então tem várias coisas que dá... É uma sequência de coisas ruins, né? Exatamente, não é normal. Não é normal. A pessoa pega um copo, o copo quebra, vai fazer um arroz, o arroz queima. Tudo que a pessoa faz, tudo que ela coloca a mão, dá errado. E ela diz, não, sinto que tem alguma coisa errada. Tem pessoas que foram apresentados na infância. Para uma entidade. Isso. Minha mãe me levou lá no terreiro. O senhor foi apresentado? Não, senhor. Não? Não, senhor. Mas na minha infância, eu cheguei a frequentar, vizinho à minha casa, onde eu morava, tinha um terreiro e eu cheguei a frequentar. Invocava ali a entidades? Invocava entidades, via crianças sendo apresentadas. E às vezes a pessoa não sabe por que a vida dela não vai bem. A vida sentimental, vida financeira. Isso. Então, porque às vezes ela participou de um pacto, participou de um ritual sem ter noção. Foi consagrada a uma entidade. Exatamente. E a entidade acompanha a pessoa, acompanha a vida da pessoa, acompanha. E quando ela passar por esse vale, ela vai passar, mas o mal não passa. O senhor notou, antes de se converter, que na sua vida tinha algo que prendia, dava errado ou não? Tinha. Eu aceitei Jesus muito novo, vim para a igreja aos 12 anos, mas eu sentia que nos estudos sempre tinha algo que atrasava. Eu não conseguia aprender direito, eu estudava, não conseguia lembrar da matéria, as minhas notas não eram boas. Aí eu recebi o convite de um amigo para ir para a Igreja da Graça, fui na Igreja da Graça, aceitei Jesus. No momento que eu fui batizado na igreja, que eu comecei a frequentar firme, pegar firme nas reuniões, parece que destravou algo na minha mente. A mente abriu. A mente abriu. Coisa interessante. A mente abriu. E eu percebi que era algo espiritual. Exatamente. E você que está nos acompanhando, hoje é dia de você estar na igreja em nome de Jesus Cristo, tá bom? E domingo é dia dos filhos de Deus, tá bom? Você vai ficar com a chamada de domingo, que vai acontecer aqui no domingo. E domingo aqui, eu sou suspeito em falar, mas é espetacular. A presença de Deus opera grandiosamente em nome de Jesus. Neste domingo, para um tempo de louvor, adoração e palavra na presença de Deus. Será um dia de celebração. Você é nosso convidado especial. Fala sobre o dízimo, né? Sim, é bom a gente falar sobre isso para poder fortalecer, né? Eu passei um tempo afastado, pastor, como o senhor sabe, né? Sim. Eu me reconciliei, voltei a dizimar e eu trabalho por dia, né? Sim. E geralmente quando você começa a trabalhar por dia, você tem uma meta e o inimigo quer colocar no seu coração para você não dizimar. Sim. Após que eu voltei, no caso, a dizimar, aquele valor, no caso, que eu tinha, que é a meta, Deus colocava aquela meta que eu fazia e mais o valor em cima da meta que eu tinha que dizimar para ele, para eu levar a meta para casa todo dia. Então é importante a gente falar sobre o dízimo, sobre essa importância, né? Sim. E sobre a nossa fidelidade e o temor diante de Deus. Exatamente. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Bom, tudo bem com a senhora? Agora sim, né? Agora sim. Tá emocionada. Calma, fica tranquila. O que Deus fez aí na sua vida, em nome de Jesus? Como já tinha falado,
com você, pastor. Sim. Hoje eu me reconcilio. Eu posso nem falar. Calma, devagarzinho. Isso. Hoje eu me reconciliei com Deus. Sim. Aleluia. Em nome de Jesus, pastor, minha vida vai mudar. Vai sim. Vai sim, se reconciliou com o Senhor. Glória a Deus. Obrigada. Eu só tenho a agradecer, pastor. Sim. Que eu não vinha servindo ele direito, que nem você sabe. Sim, sim. Nem precisa nem abrir. Mas eu me reconciliei com ele a partir de hoje. E eu vou ficar firme com ele e forte. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Bom dia. O que Deus fez? Gente, eu estava 2 meses sem trabalhar e eu estava buscando emprego e foi no tempo da campanha da chave, de portas abertas. Isso. Sim. E eu participei a primeira semana. Quando eu participei a segunda, que foi no domingo, aí na segunda-feira eu recebi 2 propostas muito boas de emprego. Aleluia. E aí eu fiquei, meu Deus, agora são tão boas, é tão difícil de escolher. E aí realmente eu escolhi a que eu senti paz, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, demorou um tempo, porque o processo é uma empresa grande, é uma multinacional. E eu comecei agora a trabalhar as 2 semanas. E muito boa a proposta. E de repente Deus fez de repente. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Bom dia, servo de Deus. Bom dia, paz do Senhor, igreja. O meu são 2 testemunhos, mas eu prometo ser bem breve. O primeiro é que um dia antes de eu abrir a minha loja, que até o senhor foi lá, fez a consagração, o Senhor tinha dito que ia fazer grandes moveres naquele lugar. E lá, da hora que a gente abre até o encerrar das atividades, é louvor o dia inteiro. Uhum. E o Senhor tinha dito que ia enviar pessoas naquele lugar, e aí que estavam feridas. E hoje a gente tem visto o mover de Deus naquele lugar de um modo assim tão nítido, que eu até me emociono de em ver e lembrar de tudo que Ele tem feito. Porque hoje a gente tem um entendimento que não é uma loja. Ele virou um poço de encontro com Deus. Aleluia. Onde o Senhor envia pessoas naquele lugar. Só para explicar para as pessoas que é aquelas lavanderia, que a pessoa vai lá e lava a roupa ela mesma. Isso, uma lavanderia de alto atendimento. Isso. E hoje a gente entendeu o propósito, que não é simplesmente um lavar de roupas, mas acaba sendo assim um encontro com Deus. E a gente tem visto isso de um modo muito real, sabe? Esse é o primeiro testemunho que eu queria contar. Glória a Deus. E o segundo é sobre a oferta das primícias. Eu já tenho alguns anos que sirvo ao Senhor, mas eu nunca tinha feito esse propósito com Deus. Eu vim fazer de um tempo para cá. Eu aprendi a fazer desse tempo para cá. Sim. E aí eu coloquei no meu coração de todo mês eu não fazer igual, eu fazer um pouquinho mais. E de um tempo para cá, eu tenho feito isso, eu tenho praticado essa obediência ao Senhor. E o nosso faturamento, ele só tem batido recordes. Eu falo com meu marido isso sempre. E aí, não é aqui o que eu quero dizer, o meu testemunho não é sobre valor. Sim, é sobre a obediência e o compromisso que você tem com Deus. Honrar a Deus, porque Ele é fiel, mas a gente precisa também mostrar para Ele a nossa fidelidade, a nossa gratidão. Então, assim, até eu estar dando esse testemunho aqui, eu já glorifico a Deus, porque eu sou tímida. Glória a Deus. Então é isso, eu quero glorificar. Então foi 3 testemunhos. Então, assim, glória a Deus por todas as coisas. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel.
Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Já é familiar a história, mas é importante, tem gente que não conhece e está aprendendo hoje aqui. Saindo do foco do inimigo. A Bíblia fala no versículo 31, diz assim, coloca aí, ó. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 combatentes dos seus carros de guerra, não lutem contra ninguém, olha lá, contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. Então, o Acabe sabia disso. Chegou ao conhecimento do Acabe. Então, olha que estratégia. Então, olha só. Ele sabia que a mira e a raiva que eles tinham era do Acabe, do endemoniado. Vocês vão mirar nele, não é para mirar em ninguém. Se é para acertar alguém, vocês vão acertar o Acabe. Versículo 32. Quando os combatentes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram, certamente, este é o rei de Israel, o Acabe. Então, eles o cercaram para o quê? Atacá-lo, mas Josafá, o quê, pessoal? Gritou. O Josafá precisava passar por isso aí? Você precisa passar por a humilhação toda que você passou por causa de aliança errada? E hoje fica gritando, ai meu Deus, me ajuda. Ele vai ajudar, ele é misericordioso. Mas tem gente passando uma luta, mas passando uma guerra hoje, porque você entrou em batalha que não era para entrar. Posso falar? Posso ou não? Vai lá. Você fica entrando em batalha de política. Você falou que eu podia falar. Posso continuar? Eu sou Lula. Sou Bolsonaro. Ai, não para. Vou falar uma coisa para você. Posso falar uma coisa para você? Lá dentro. Lá dentro. Estou falando assim, em geral. Eu não estou levantando bandeira de ninguém. Lá dentro, para permanecer lá dentro, o cara vende até a mãe. Hoje é dia das mães, tá? Para de ficar levantando bandeira e levanta agora a vontade de Deus. Não tem que... Aí tá aí, hoje tem gente aí, ó, brigando um com o outro, não fala com o parente. Irmão, eu entendo. Se pastor, em quem que eu devo votar? Você tem que votar, irmão. Hoje é ano eleitoral. De acordo com a palavra, ora, vê se as propostas estão de acordo com aquilo que você acredita e vai e vota. Eu não vou ficar fluente. Vota. Não, de jeito nenhum. Você vai fazer isso aí, é problema todo seu. A minha responsabilidade, você tem a sua. Amém? Não vai ter aqui, mas eu quero que você entenda algo. Abre teu entendimento para aquelas brigas desnecessárias que você compra e não tem nada a ver. Tem nada a ver. Está sem falar, virou, pessoal, começou a polarizar, virou uma guerra tão grande que tem gente que até hoje não fala com parente, com irmão, com isso, com familiar, até hoje.
Porque a discussão ficou tão quente que você teve uma raiva, um ódio da pessoa. E teu coração está sujo, tem que pedir perdão a Deus. Tem que pedir perdão a Deus. Eu vou falar para você, não importa quem está lá no governo. O meu dever é orar. Eu não oro por ele. Você está desobedecendo uma ordem direta da palavra de Deus. Pronto, acabou. Vocês estão compreendendo ou não? Oro, Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui, eu oro, independente se é PSDB, é PT, o que for. Eu não gosto de falar muito disso aí, não, porque o pessoal já começa a ficar isso. O natural, quem não é espiritual, começa. Eu não estou falando de política. Eu estou falando do que, pessoal? Da guerra que você compra desnecessária. Uma guerra totalmente que você entra sem sabedoria nenhuma e às vezes a desunião dentro da tua casa é por causa disso. Tem gente que não deu joia, já vi que... Vai lá. Amigo? Vamos continuar, amigo? É isso, irmão, é isso. Aí, às vezes, irmão, a gente vê mas cada coisa dentro da igreja, cada briga, cada coisa pequena. Para. Teve um, com raiva, não vou falar muita coisa. Você isso, né? Só pode ser isso. Eu falei, não. Cheguei assim para o cidadão. Falei, não, sabe que eu sou o quê? Eu sou o teu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. Você é uma bênção. E nada vai tirar a admiração que eu tenho por você. Pode parar com isso aí. Vem cá. É isso aí. Você pode pensar diferente ou ter, né, uma linha de pensamento diferente na parte política, mas nós somos irmãos, estamos na fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu não posso te convencer de tudo, você também não pode. E a gente assim, tem diferença. E vamos continuar na fé em nome de... para com isso, ficar brigando por essas coisas. Senão você vai entrar, meu irmão, numa guerra aí, está amarrado, em nome de Jesus. E o diabo, ele quer fazer isso aqui, ó. Versículo 33. Não esqueça, sempre tem justiça. E a divina nunca falha. É ou não é verdade? Pastor, mas o fulano fez isso, fez aquilo, ele foi ruim, ele fez aquilo. Dos dois lados, tem gente que fala que um fez isso, outro fez aquilo. Tem uma coisa chamada justiça divina e essa nunca falha. E acabou. Não ache aquele que cometeu injustiça na terra que ele não vai pagar. Que a conta chega. Com juros e correção. Exatamente. Versículo 33. Quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas quem é que livrou o Josafá da morte agora foi quem? Ele deu um grito, ele deve ter falado assim, meu Deus, eu vou morrer. Foi ou não foi? Vou morrer. Deus, na sua riquíssima misericórdia, falou assim, não, hoje não. Deveria. Não vigia, mas hoje você não vai não, porque você gritou socorro. Versículo 34. De repente, um soldado disparou o arco ao acaso. O que é o arco ao acaso? Não tem uma pessoa que não tem nada o que fazer? Pegou a flecha, um arco, fez assim, ao acaso isso aqui. Não tem direção. Soltou. Pegou o arco, a flecha, fez assim, tchum! Eu não falei que a flecha, que o nosso Deus é justo? Olha lá, ó. O arco ao acaso, e atirou, e atingiu o rei de Israel. Entre o que, pessoal? Os encaixes da sua armadura. Entre o encaixe, irmão, ele tinha armadura, mas a flecha entrou entre o encaixe, na costura, no vão da armadura. Deus é o quê? Então o rei disse ao condutor do seu carro, dê a volta e me tire do combate. Fui ferido. Deus deu um livramento para o Josafá. Mas olha que pastor agora aqui. Vem cá, olha aqui para aqui. Mas até quando Deus tem que ficar dando livramento para você com amizades erradas? Principalmente os jovens.
amizade virtual. Aquela pessoa que fala assim, ser um amigo. Eu sei o que eu vivi. Na adolescência eu tive um amigo que só me colocava em furada. Só coisa errada. Deus me livrou da morte, não foi 1 e 2 vezes, não. Por causa de amigo. Eu fui conduzido para a morte uma vez. E esse meu amigo foi quem foi lá na minha casa e falou assim, ó, tem um cidadão, eu vou falar essa história para vocês, mas não, gente, isso aqui é no passado, quando estava no mundo, pode ser? Eu posso falar ou não? Hã? Então tá, foi no passado, sou nova criatura. Eu tinha namorado uma moça, e essa moça ela tinha um relacionamento com um cara bandido. E eu não sabia. E aí o meu amigo, ó o amigo, foi lá na minha casa, falou assim, ó, tu ficou com uma menina que tinha um namorado, e o cara é bandido, é matador. Eu falei, misericórdia. Só que ele quer falar com você. Vai lá, eu fui. Onde é que é? Vamos lá, eu fui. Do jeito que a roupa que eu estava, eu fui, sentei no meio fio esperando o cara. O cara chegou com a camisa do Vasco. Não tenho muita simpatia com esse time, mas... Do Vasco, aquelas camisas com tela aqui. Tem? Não tem umas que... ela é branca, mas tem uma telinha aqui? Irmão, um 38 desse tamanho. Eu falei assim, agora não tem como correr. Eu estou falando para você, que é testemunho. O cara chegou e falou assim, eu vou te matar agora. Eu falei, misericórdia. Vou te matar. Você ficou com a minha namorada? Irmão, eu fiquei tentado a falar assim, não, rapaz, tem alguma confusão aí. Eu lembrei de um versículo na Bíblia a respeito da verdade. Que a verdade é o quê? Te libertará. Eu falei assim, se esse versículo tem sentido, ele tem que ser agora, tem que funcionar agora. Não tem outra ocasião para usar ele. O cara colocou a arma assim, ele falou assim, você ficou com ela? Eu falei assim, fiquei. Ele, como é que é? Ele falou, eu fiquei. E eu comecei a dar detalhe. E foi assim, no dia tal, no horário tal. Foi assim, assim, assim. E se quiser, você pode até chamar ela aqui, que eu confirmo na frente dela. Ele, como é que é? Chama lá, pode lá chamar. Eu vou chamar mesmo, eu falei no meu coração, chama, em nome de Jesus, chama. Porque se Deus me dá esse livramento, eu volto para a igreja e nunca mais saio. Só lembrando da minha mãe. Irmão, e o cidadão foi. Quando ele virou a esquina, mas eu corri tanto. Que eu acho que se colocasse eu na maratona era medalha de ouro, né? Irmão, corri e falei, mãe, a senhora vai para a igreja hoje? Ela falou assim, vou, meu filho, então eu vou com a senhora, em nome de Jesus. Vocês estão rindo? Mas no dia eu chorei de desespero. Porque o cara colocou a arma na minha cara assim, ó. Agora você lembra, vocês não entenderam agora, eu estou contando a história, vocês estão rindo aí, mas até agora, cadê meu amigo? O que me buscou dentro da minha casa, me chamou no portão, para me levar para esse... Irmão, eu não vi nenhum cheiro mais do homem. Não vi mais nada. Ficou um tempão sem falar comigo. No outro dia ele apareceu. E aí? Eu falei, irmão, sai da minha frente, irmão. Eu não quero te ver mais. Eu estou contando um testemunho, que eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas Deus me livrou da morte. Estou falando eu sei que eu passei. E quantos jovens, Deus já livrou da morte por causa da misericórdia de Deus? Eu não sabia, era novo. Tinha uma moça bonita, se interessou por mim, não estava na igreja. Não é normal um jovem se interessar por outro jovem? Não é assim? Não é normal? Olhei, a gente se conheceu ali. Só que ali, nessa situação onde não tem nada de ruim aparente, tinha a armadilha da morte ali. Mas por que eu entrei nessa situação? Porque eu estava afastado da direção divina. Ah, Jesus. E eu coloquei aqui o resumo.
A verdadeira segurança está em ouvir e obedecer a Deus. A verdadeira segurança está em ouvir e obedecer a Deus. Você tem que ter sensibilidade com Deus. Deus vai guardar, vai proteger você. Vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Um líder, falando sobre líder, né? Um líder que quase perdeu a vida. Tem gente que está quase perdendo a empresa, quase perdendo a família, quase perdendo. Por quê? Por causa de alianças erradas. Por causa de alianças, e quando eu falo não é nem com terceiros, com pessoas. Você faz aliança com sentimento, você faz aliança com seus impulsos, você faz aliança com a sua vontade. Quem está entendendo? O impulso, quer pegar, quer ou comprar, é ter. E qual é? A pergunta é que não pode, de jeito nenhum, a gente não pode esquecer. Qual é o sentido e por que você quer tanto? Quando você pergunta isso, você vai ver se está na direção de Deus ou não. Existe um caminho que não é comum, não é natural, é sobrenatural. A palavra de Deus declara, e ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o Caminho Santo. Nesta sexta-feira, às 19 horas, algo profético será liberado. O Corredor dos Milagres. 70 homens e mulheres de Deus, posicionados, alinhados, em fé, formando um corredor espiritual. E no centro, um caminho de sal. Você vai passar por esse caminho. E aquilo que parecia impossível, Deus vai transformar. Porque nesse caminho há milagres. Sexta-feira, às 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza. Entre pelo caminho e viva o milagre. Vamos para a oração e eu declaro na sua vida bênção. Prepara o copo com água. Tudo que é apresentado a Deus se torna santo e abençoado. Pai, poder de Deus, eu consagro agora esse copo com água e declaro na vida dessa pessoa cura física e também, meu Deus, na mente. Pessoas que estão descontroladas emocionalmente, o Senhor toca agora. Pessoas que estão sentindo dores, meu Pai, na parte íntima, inchaço. Meu Pai, essa pessoa não consegue até mesmo fazer, meu Pai, coisas simples, meu Pai. Ir no banheiro, meu Pai, sente muita dor, mas o Senhor, com a tua mão sacrossanta e abençoadora, limpa, restaura, cura em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você nessa manhã. E no domingo eu espero você e toda a sua casa, sua família, para buscar e adorar o santo nome do Senhor. Neste domingo, para um tempo de louvor, adoração e palavra na presença de Deus. Será um dia, você é nosso convidado especial.